sejam bem-vindos ao Saber Direito. Nós estamos aí neste curso, essa semana toda, cuidando das pessoas no Código Civil de 2002. Eu sou a Mônica Queiroz, professora de Direito Civil. Estou aqui com os nossos amigos, a minha amiga Adi Cássia, o meu amigo Cláudia, a minha amiga Carolina. Estamos trabalhando aí juntos as pessoas no Código Civil de 2002 e hoje nós estamos na nossa terceira aula. Antes, lembro aos meus amigos o e-mail do programa. Qualquer dúvida, qualquer sugestão, não hesite em enviar aí para o saberdireito@stf.jus.br. Vou repetir, saberdireito@stf.jus.br. A gente só pede a gentileza lá de identificar a quem está sendo dirigida a pergunta. Então escrevam lá para a professora Mônica Queiroz e o nome do curso, As Pessoas no Código Civil de 2002. Muito bem, meus amigos. Na nossa última aula, nós cuidamos lá dos atributos da personalidade. Hoje, no nosso encontro de hoje, eu quero cuidar especificamente da teoria das incapacidades. Este é o tema do nosso encontro de hoje, teoria das incapacidades. Me lembro muito bem que eu fechei a última aula contando a vocês que a capacidade, ela se subdivide em duas manifestações. Existe a chamada capacidade de direito, aquisição ou gozo, que é aquela aptidão que todo mundo tem para adquirir direito e contrair dever, que está no artigo 1º do Código Civil. Vimos ainda que existe a capacidade de fato, que é aquela aptidão para praticar pessoalmente, por si só, os atos da vida civil e que nem todo mundo apresenta a capacidade de fato. Eu falei com vocês que quando uma pessoa não apresenta a capacidade de fato, porém, é possível suprir essa falta de capacidade de fato por meio de dois institutos. São eles, a representação e a assistência. Compreendido que seja capacidade de direito e capacidade de fato, já chamo a atenção aos meus amigos de casa para que vocês não confundam o conceito de capacidade de fato com legitimação. É muito comum essa confusão na prática. Por vezes, o que falta àquela pessoa é a chamada legitimação e você acaba dizendo que aquela pessoa não tem capacidade de fato, o que não corresponde à verdade. Explico. É que o que acontece aqui, o que seria a legitimação, conceito esse que não se confunde com capacidade de fato. Legitimação, nós podemos dizer, são aqueles requisitos especiais que a lei exige de determinadas pessoas, então são requisitos especiais que a lei exige de determinadas pessoas em determinadas situações. Isso é que é a legitimação. E daí que eu lembro a vocês que por vezes a pessoa não pode praticar aquele ato, não porque lhe falta a chamada capacidade de fato, mas porque lhe falta sim a legitimação. Vamos para um exemplo em que a pessoa apresenta a capacidade de fato, porém não apresenta a dita legitimação. Exemplo, já pergunto aos meus amigos, um pai, ele tem 3 filhos, todos eles maiores e capazes. Esse pai, ele pode vender bens aos seus filhos? Em regra, essa é a pergunta. Ascendente pode vender bens a descendente? Bom, o artigo 496 do Código Civil, o artigo 496 do Código Civil, nos informa que ascendente não pode vender bem para descendente. Pasmem, sim, ascendente não pode vender bem para descendente. Vamos olhar para este pai, ele não pode praticar esse ato. Pergunto, por que não? Será que é porque este pai não apresenta a capacidade de direito? Capacidade de direito todas as pessoas apresentam, que é aquela aptidão para adquirir direito e contrair dever. Então não existe quem seja incapaz de direito. Então capacidade de direito, com certeza esse pai apresenta. Esse pai apresenta capacidade de fato? O que é a capacidade de fato? É aquela aptidão para praticar sozinho um ato da vida civil. Esse pai apresenta? Bom, eu não contei para vocês quem são os incapazes ainda. Mas já lembro a vocês que esse pai, ele apresenta capacidade de fato sim. Ele é maior de 18 anos, ele não tem nenhum problema psicológico. Esse pai apresenta sim a capacidade de fato. Então, pera lá, por que esse pai não pode praticar esse ato específico? Qual? Vender bens para os seus filhos. Por quê? Porque ele não apresenta a legitimação para este ato. Percebam que esse pai, ele pode vender bens para quem ele quiser. Para o filho é que não pode. Então guarde o seguinte, quando falta legitimação a uma pessoa, falta para aquele determinado ato.
Essa pessoa pode praticar esse ato com outras, em outras situações, em outras circunstâncias, mas aquele, naquela circunstância, com aquelas pessoas, ele não pode. Querem ver um segundo exemplo em que o que vai faltar à pessoa é a chamada legitimação? É o caso do tutor. O tutor que pretende adquirir bens do seu tutelado. Pergunto a você, será que um tutor, ele pode comprar bens do seu tutelado? Ele pode? Resposta, claro que não. Seria um absurdo um tutor poder adquirir bens do seu tutelado. Mas por que um tutor não pode adquirir bens do seu tutelado? Essa proibição está no 497 do Código Civil, artigo 497 do Código Civil. Por que um tutor não pode adquirir bens do seu tutelado? Será que é porque esse tutor não tem capacidade de direito? Ora, a capacidade de direito todos possuem. Será que é porque esse tutor não tem capacidade de fato? Ele deve ter capacidade de fato, tanto é que ele é até tutor de alguém. Mas então por que esse tutor não pode praticar este ato? Adquirir bens do seu tutelado? Ora, porque o que lhe falta é a chamada legitimação. Muito bem. Compreendido que nós não podemos confundir o conceito de capacidade de fato com o conceito do que seja legitimação, a pergunta que surge nesse momento é: seria possível suprir a falta de legitimação? Porque vimos que quando falta a capacidade de fato a uma pessoa, é possível suprir a falta de capacidade de fato. Entretanto, quando falta legitimação a uma pessoa, é possível suprir? Vou respondê-los. Na verdade, dependerá do que a lei quiser. Como assim? É que quando a lei informar que aquela pessoa não tem legitimação para aquele ato, se for da pretensão do legislador contar para a gente como será possível suprir a falta de legitimação, ele vai dizer no mesmo artigo. É o que acontece no próprio artigo 493. Quando o legislador diz, ascendente não pode vender bens para descendente, vírgula, salvo se obtiver a autorização dos demais descendentes e do cônjuge, a depender do regime de bens. Percebam que a própria segunda parte do 496 já traz a possibilidade de o pai suprir essa falta de legitimação, desde que ele obtenha a autorização dos demais descendentes e do cônjuge, a depender lá do regime de bens. Já no caso do tutor, vimos que o tutor não pode adquirir bens do seu tutelado. Por quê? Porque falta-lhe legitimação. Mas seria possível suprir essa falta de legitimação? Digo, esse tutor pode chamar um amigo para comprar por ele? Claro que não, a lei não traz a menor possibilidade. Inclusive, se esse tutor fizer isso, ele estará praticando um ato simulado. E a simulação no Código Civil de 2002 é considera o negócio, quando você pratica um ato simulado, esse ato é considerado pelo Código Civil de 2002 como nulo. Está lá no artigo 167. Então percebam que no caso do pai, em relação ao filho, é possível suprir a falta de legitimação. No caso do tutor, em relação ao tutelado, não é possível suprir a falta de legitimação. Então dependerá ali da situação. Muito bem, compreendido isso, voltemos ao conceito de capacidade de fato. Vimos que nem todas as pessoas apresentam a chamada capacidade de fato, que é aquela aptidão para praticar sozinho um ato da vida civil. Bom, eis que chega o momento de estudar quem são os incapazes. Já lembrando que, quando chamamos alguém de incapaz, necessariamente a capacidade que falta àquela pessoa é a chamada capacidade de fato. Somente essa pode faltar. Muito bem. Quando a gente estuda a teoria das incapacidades, importa lembrar que o estudo das incapacidades comporta graus. É que existe um grau total de incapacidade, e existe um grau parcial de incapacidade. Vocês se lembram muito bem que na aula passada eu já havia dito, uma pessoa pode ser menos capaz ou mais capaz no nosso ordenamento. Percebam bem que haverá um grau total de incapacidade. Neste grau total de incapacidade, nós estaremos diante daquelas pessoas que são chamadas de absolutamente incapazes. São aquelas pessoas que irão apresentar uma total inaptidão para praticar atos da vida civil. São os absolutamente incapazes. Eles vão apresentar uma total inaptidão para a prática ali dos atos da vida civil. Os absolutamente incapazes, quem são eles? As pessoas que residem no artigo 3º do Código Civil, que já já eu vou conferi-lo com vocês. Artigo 3º do Código Civil traz o rol dos absolutamente incapazes. Os absolutamente incapazes, lembro ainda aos meus amigos,
que é possível suprir a falta de capacidade de uma pessoa que seja absolutamente incapaz. E nós vamos suprir a falta de capacidade dessa pessoa por meio de um instituto que se chama representação. Representação. É a representação que é o instituto que a gente chama à baila quando a gente está diante de um absolutamente incapaz. Mas a questão que surge nesse momento é, e se por acaso um absolutamente incapaz, aquela pessoa que reside no artigo 3º do Código Civil, venha praticar um ato da vida civil sem a devida representação? Ora, se essa pessoa venha praticar um ato sem a devida representação, de certo que esse ato será considerado como nulo. Esta é a sanção que incidirá sobre aquele ato. A nulidade absoluta. Aquele ato é considerado como nulo. De outro lado, existe um grau parcial de incapacidade. E no grau parcial de incapacidade, nós estaremos diante daquelas pessoas que a gente as denomina de relativamente incapazes. São os relativamente incapazes. Aquelas pessoas que apresentam uma inaptidão para praticar um ato da vida civil, mas é uma inaptidão que não é tão grave assim. É como se a pessoa estivesse ali no meio do caminho, não é mesmo? Os relativamente incapazes são aquelas pessoas que residem no artigo 4º do Código Civil. Oportunamente, iremos enfrentar esse artigo também, artigo 4º do Código Civil. E quando a gente fala em relativamente incapaz, importa lembrar o seguinte, o relativamente incapaz necessitará de assistência. Os relativamente incapazes, para que eles possam praticar atos da vida civil e esses atos sejam considerados válidos, eles precisam da devida assistência. Mas a pergunta que surge nesse momento, e se por acaso um relativamente incapaz venha praticar um ato da vida civil sem a devida assistência? Você deve dizer que esse ato é passível de anulação. Este ato será anulável. Muito bem. Compreendidos os graus de incapacidade, que existe um grau total e um grau parcial de incapacidade, vamos descer nesse momento ao estudo de quem são os absolutamente incapazes e quem são os relativamente incapazes. Comecemos aí pelos absolutamente incapazes, aqueles que residem no artigo 3º. Antes de conferir os 3 incisos do artigo 3º, já lembro a vocês que, meus amigos, a proteção que incide sobre os absolutamente incapazes é tão grande, mas tão grande, que o artigo 198, inciso 1 do Código Civil, 198, inciso 1 do Código Civil, e o artigo 208 também do Código Civil, então 198, inciso 1 e 208, ambos do Código Civil, esses artigos dizem pra gente que não correrá prescrição, prazo prescricional e nem prazo decadencial contra a pessoa que é absolutamente incapaz. Então perceba bem que a proteção que incide sobre os absolutamente incapazes é tão gigantesca que não vai correr prazo prescricional para prejudicar aquele que seja absolutamente incapaz. Nem prazo prescricional e nem prazo decadencial. Muito bem. Afinal de contas, quem são os absolutamente incapazes? Artigo 3º do Código Civil. O artigo 3º do Código Civil, ele chega dizendo assim, artigo 3º, inciso 1, são absolutamente incapazes os menores de 16 anos. Percebam que a lei traz um critério objetivo para aferir a incapacidade daquela pessoa. Qual? A pouca idade da pessoa. O legislador olha para aquela pessoa que tenha menos de 16 anos e fala assim, está muito imatura. E exatamente porque essa pessoa está muito imatura, ela necessitará da devida representação. Essa pessoa carece, necessita de representação. O menor de 16 anos, ele é comumente chamado de menor impúbere. Por que dessa denominação? Menor impúbere, porque o menor de 16 anos ele não alcançou a puberdade ainda. Daí a gente denominar o menor de 16 anos como menor impúbere. Bom, vamos lembrar que aqui o legislador traz uma presunção absoluta de imaturidade daquela pessoa. Muito bem, a presunção, releva notar, é absoluta, não admite prova em contrário. E daí que, portanto, essa pessoa necessitará de representação. Muito bem. Quem irá representar o absolutamente incapaz? Neste caso, esse menino, essa menina que tenha menos de 16 anos, digo, menor impúbere. Bom, quem irá praticar os atos de representação em relação a essa pessoa que tenha menos de 16 anos? Em primeiro lugar, vamos lembrar, os pais. Claro, os pais chegam com todo o seu poder familiar, representando aí essa pessoa que tenha menos de 16 anos. Mas a questão é, e se por acaso essa pessoa que tenha menos de 16 anos, ela não tenha nem pai, nem mãe?
Ou o pai e a mãe desapareceram, são ausentes. Ou o pai e a mãe foram comprar cigarro, nunca mais voltaram, morreram. Ou o pai e a mãe batiam muito naquela criança e foram destituídos do poder familiar, ou seja, estão afastados. Afastou-se o poder familiar. Pergunta-se, quem irá praticar os atos de representação em relação a esse menino que tenha menos de 16 anos? Quem? O tutor. O tutor. Eis que surge o Instituto da Tutela. Já lembro aos meus amigos que pai, mãe, são pessoas que não podem ser o quê? Tutores. Por quê? Porque pai e mãe exercem o poder familiar. Percebam que o Instituto da Tutela, digo, o tutor, ele chega no afastamento, na falta dos pais. Resumo, o menor de 16 anos é absolutamente incapaz. Ele precisa de representação para os atos da vida civil. Quem irá representá-lo? Os pais. Na falta dos pais, o tutor. Muito bem. Quem também é considerado absolutamente incapaz? Chega o inciso 2, dizendo pra gente que são absolutamente incapazes. Aqueles que por enfermidade ou deficiência mental não tenham o necessário discernimento para a prática dos atos da vida civil. Percebam bem que essa pessoa que está no inciso 2, aquele que por enfermidade ou deficiência mental não tenha discernimento, essa pessoa é uma pessoa que padece de algum problema psicológico. Sim, ela padece de um transtorno mental, por exemplo, um esquizofrênico. Outro exemplo, um oligofrênico. Muito bem, a pergunta que fica é, será que basta que a pessoa padeça de esquizofrenia, de oligofrenia, de algum problema psicológico, de algum transtorno, e automaticamente nós iremos inserir essa pessoa ali no inciso 2 do artigo 3º, dizendo que essa pessoa deve ser considerada como absolutamente incapaz? Resposta, não. Não basta padecer do transtorno psicológico, como diz a doutrina. Na verdade, essa pessoa precisa passar por um procedimento de interdição. Essa pessoa deve ter sido interditada. Após a interdição, sim, ela será considerada absolutamente incapaz. Muito bem. Mas lembremos do seguinte, a velhice, a questão da velhice, a questão da senilidade, ou senectude, velhice, senilidade, senectude. A senectude por si só faz com que a pessoa esteja neste inciso 2 do artigo 3º? Eu posso dizer que a velhice, mas a pessoa é muito velha, portanto, automaticamente ela está nesse inciso 2. Resposta, claro que não. Na verdade, essa pessoa, ela pode ter o quê? Quantos anos tem essa pessoa? 126 anos, muito bem. Bens a Deus. Mas o que eu digo é o seguinte, para você considerar uma pessoa que esteja dentro do inciso 2, essa pessoa deverá ter sido devidamente interditada. O que a gente sabe é que na prática, com a idade avançada, vão chegando para aquela pessoa o quê? Problemas psicológicos. Por exemplo, um mal de Alzheimer, uma esclerose, e daí que em havendo a interdição, sim, você vai dizer que essa pessoa agora é absolutamente incapaz. Mas a velhice por si só não traz a incapacidade para essa pessoa. Muito bem. Vale lembrar ainda, por ocasião do estudo do inciso 2 do artigo 3º, que o nosso ordenamento jurídico não adota a teoria dos lúcidos intervalos. O que é a teoria dos lúcidos intervalos que o nosso ordenamento jurídico não a adota? Meus amigos, nós sabemos que a pessoa que padece de um sofrimento mental, ela tem altos e baixos. Na maioria do dia ela pode até estar transtornada, mas ela pode ter alguns momentos do dia dela em que ela se encontra sã. Ela se encontra ali em intervalos de lucidez. Pergunto, imagine uma pessoa que padeça de um problema psicológico, que celebrou ali um contrato, e essa pessoa já havia sido interditada anteriormente, esse contrato é nulo, porque havia faltado a devida representação. Muito bem, esse contrato é nulo. Imagine o juiz no ato de declarar esta nulidade. Vamos imaginar que neste momento chegue a outra parte, que celebrou com ela o contrato, e diga e fala o seguinte, seu juiz, não declare essa nulidade. Mas por que não? Não, porque embora ele estivesse interditado, neste momento, ele estava num momento de lucidez. Pergunto, isso é um argumento aceito no nosso ordenamento para validar aquele ato? Não. O nosso ordenamento, por segurança jurídica, não admite a teoria dos lúcidos intervalos. Existem outros ordenamentos que adotam, o nosso não. Isso por segurança jurídica. Então, se a gente fosse resumir a teoria dos lúcidos intervalos, a gente poderia dizer o seguinte, que é a teoria que se presta a validar aquele ato
praticado pelo absolutamente incapaz, ou até mesmo relativamente incapaz, sobre a alegação de que essa pessoa estava num intervalo de lucidez. Ela não é aplicável no nosso ordenamento. Muito bem. Por fim, quem ainda é considerado absolutamente incapaz? Inciso 3º do artigo 3º. Ele nos informa que também são absolutamente incapazes aqueles que, mesmo por causa transitória, não puderem exprimir livremente a sua vontade. Quem se encontra nesse artigo 3º é aquela pessoa que, em princípio, ela não tem problema nenhum. Não, ela é como nós, plenamente capaz. O que acontece aqui, esclareço a vocês. Imaginem um sujeito que é plenamente capaz, que não tem problema nenhum, e ele vai assinar um contrato. E naquele ato da assinatura do contrato, eles jogam um hipnóticozinho na bebida desse sujeito, esse sujeito ingere aquilo ali, perde o controle, perde a lucidez, e ele acaba por assinar aquele contrato. Esse sujeito estaria naquilo que a doutrina chama de incapacidade acidental. Esse sujeito, ele é considerado absolutamente incapaz nesse momento. Veja bem, é como se o legislador dissesse para essa pessoa: meu amigo, você é plenamente capaz, mas neste momento você estava absolutamente incapaz. Então, concordo com os doutrinadores que, ao analisar esse inciso 3º do artigo 3º, eles dizem: não, é claro que esse inciso 3º não necessita de interdição, porque essa pessoa, ela é plenamente capaz. O que aconteceu foi que houve uma causa, ainda que transitória, que lhe suprimiu totalmente o discernimento. Exemplos clássicos que a gente aponta por análise desse inciso 3º seria a hipnose, seria também uma súbita perda de memória, são exemplos clássicos da doutrina, hipnose, uma súbita perda de memória. Alguns apontam o estado de coma. Agora, lembro a vocês, claro que se o estado de coma perdurar, imagine, a pessoa já está em coma há 1 mês, há 2 meses, tem 6 meses, ora, claro que cabe àquela família tomar providências no sentido de interditar aquela pessoa, até mesmo para protegê-la. Muito bem, esses são os absolutamente incapazes. Recapitulando, os menores de 16 anos, aqueles que por enfermidade ou deficiência mental não têm o necessário discernimento para a prática dos atos da vida civil, e aquele que, ainda que por causa transitória, ele não pode ali exprimir livremente a sua vontade. Muito bem. Fechado o rol de quem sejam os absolutamente incapazes, quero saber com os meus amigos quem são os relativamente incapazes. Os relativamente incapazes são as pessoas que se encontram no artigo 4º do Código Civil. Os relativamente incapazes, já lembro a vocês, antes da leitura dos incisos, dos 4 incisos que temos pela frente, aos relativamente incapazes, corre sim prazo prescricional e prazo decadencial. Lembro a vocês que prazo prescricional e decadencial não corre contra o absolutamente incapaz, mas contra o relativamente incapaz corre prazo prescricional? Perfeitamente, corre prazo prescricional, sim. Muito bem. Quais são os relativamente incapazes? Inciso 1 do artigo 4º, ele nos informa que os maiores de 16 anos e menores de 18 anos. Aqui, mais uma vez, o legislador traz um critério objetivo, que é a pouca idade da pessoa. O legislador entende que, olha, completou 16 anos, melhorou um pouquinho, mas ainda não adquiriu a maturidade necessária para praticar um ato da vida civil sozinho. Portanto, essa pessoa necessitará de um assistente, não é mesmo? Quando falamos dos relativamente incapazes, já havíamos dito anteriormente que os relativamente incapazes são aqueles que necessitam da devida assistência para que o ato seja considerado válido. Muito bem, vamos além, pessoal. A questão é, essa pessoa que tenha entre 16 e 18 anos, ela é comumente chamada de menor púbere. Menor púbere, porque alcançou a puberdade. Ok? Essa pessoa, portanto, necessita de assistência. A questão que fica é quem irá assistir essa pessoa. Quem irá assistir essa pessoa, claro, em primeiro lugar, os pais. O pai, a mãe, exercitando ali o seu poder familiar. Mas a pergunta é, e se essa pessoa que tem lá entre 16 e 18 anos não tem nem pai e nem mãe? Não? Não. Quem irá assisti-la? Ela precisa de assistência. Quem irá assisti-la? Mais uma vez, chamamos à baila o Instituto da Tutela. É que essa pessoa necessitará de um
tutor. Vejam bem que o Instituto da Tutela, como já havia dito inicialmente, chega no afastamento do poder familiar, chega na falta dos pais, chega o tutor, exercitando a sua tutela, praticando atos de assistência em relação àquela pessoa que tem entre 16 e 18 anos. Percebam bem que eu acabo de convencê-los que um tutor, olhem para a figurinha do tutor, um tutor, ele pode praticar atos de representação, se ele estiver diante de uma pessoa que tenha menos de 16 anos, ou atos de assistência, se ele estiver ali diante de uma pessoa que tenha entre 16 e 18 anos. Muito bem. Conferido isso, quem ainda é considerado como relativamente incapaz? Inciso 2. O inciso 2 diz assim pra gente: os ébrios habituais, os viciados em tóxicos e aquelas pessoas que por deficiência mental tenham o discernimento reduzido. Vamos por partes analisando esse inciso 2. O inciso 2 diz assim, na sua primeira parte, na sua primeira metade: os ébrios habituais e os viciados em tóxicos. Traz uma novidade que não havia no Código Civil de 16. E andou bem o legislador do Código Civil de 2002 quando nos informou que, olha, o alcoólatra e o toxicômano devem ser considerados como relativamente incapazes. Mas por quê? Por que um alcoólatra? Por que um toxicômano deve ser considerado relativamente incapaz? Ora, meus amigos, todos nós sabemos que a manifestação de vontade de um alcoólatra ou de um toxicômano, a manifestação de vontade dessas pessoas, ela não se apresenta de todo livre. É que essa pessoa, ela pratica os atos da vida civil sempre norteada por aquela necessidade que ela tem de obter a substância que lhe satisfaça o vício. Então, o alcoólatra, por exemplo, é capaz de fazer qualquer coisa em busca do álcool. Daí que o legislador, para proteger o alcoólatra, o toxicômano, entendeu por bem considerá-los como relativamente incapazes. Não conferimos ainda todo o inciso 2, mas já lembro que essa informação que passo agora vale para todo o inciso 2. Como assim? É que esse inciso 2, ele exige, sem dúvida, que essa pessoa tenha sido interditada. Então, quando você olha para um alcoólatra, cuidado, não é qualquer alcoólatra que você vai dizer que ele é relativamente incapaz. Esse alcoólatra que você está lembrando dele aí, ele foi interditado? Porque se ele tivesse sido interditado, muito bem, ele está no rol dos relativamente incapazes. O mesmo eu digo sobre o toxicômano. Muito bem. Mas continuando a leitura do inciso 2, o inciso 2 diz ainda mais, diz assim: aquele que por enfermidade mental tenha o discernimento reduzido. Por enfermidade mental, tenha o discernimento reduzido. Quem estaria na segunda metade do inciso 2 do artigo 4º? Aquela pessoa que padeça de algum problema psicológico. Lembro do esquizofrênico. Professora, mas agora eu estou confuso, porque afinal de contas, você havia mencionado o esquizofrênico como um exemplo de absolutamente incapaz e agora menciona novamente como exemplo de relativamente incapaz. Afinal de contas, o esquizofrênico, ele deve ser considerado absoluta ou relativamente incapaz? Dependerá do grau. Meu amigo, dependerá do grau. Depende do que aquela pessoa passa com aquele problema que está diante dela. Pode ser que a esquizofrenia ou o transtorno psicológico seja tão grave a ponto de lhe suprimir totalmente o discernimento. Mas pode ser que não seja tão grave assim, a ponto de apenas diminuir o discernimento. E por isso você vai enquadrar esse sujeito no rol dos relativamente incapazes. Lembro mais uma vez que esse inciso 2, todo ele exige a devida interdição. Lembro ainda que nessa sentença de interdição será nomeado o assistente. Esse assistente para essa pessoa, para o alcoólatra, para o toxicômano, para a pessoa que padeça do problema psicológico, esse assistente será chamado de curador. Estamos aí diante do curador, da figura da curatela. E digo a vocês, imaginem um alcoólatra que tem um pai vivo. O pai pode ser nomeado curador? Pode. Percebam que o pai não pode ser tutor, porque a tutela chega na falta do poder familiar. Mas o pai pode ser curador, o pai ou a mãe? Perfeitamente. Então percebam bem que o pai pode ser nomeado como curador, sim, para praticar atos de assistência em relação àquela pessoa. Muito bem. Ainda no artigo 4º, inciso 3º. Quem mais é relativamente incapaz? O inciso 3º chega nos informando que os excepcionais sem desenvolvimento mental completo. Quem é essa pessoa? Excepcional sem desenvolvimento mental completo. Os exemplos clássicos mencionados pela doutrina são os portadores de síndrome de Down, portador de síndrome de Down, a pessoa que apresente um QI baixo,
são exemplos aí de pessoas que se encontrariam nesse inciso terceiro, portanto, sendo considerados como relativamente incapazes, os excepcionais sem desenvolvimento mental completo. Pergunta aqui, uma dúvida que inclusive permanece na doutrina é: esse inciso terceiro exige a interdição ou não? Já lembro aos meus amigos que a doutrina ela não é uníssona, tranquila, para esclarecer se exige a interdição, esse inciso terceiro exige a interdição ou não. Entretanto, eu concordo com aqueles doutrinadores que dizem sim, é necessária a interdição sim. Por quê? A própria medicina nos ensina que às vezes a pessoa ela tem ali uns traços sindrômicos, mas aquela pessoa não tem problema nenhum. Ela não apresenta problema nenhum. E a questão é: como que eu posso, então, enquadrar essa pessoa automaticamente no rol dos relativamente incapazes? Então, por segurança jurídica, vamos dizer que esse inciso terceiro exige, sim, a devida interdição. Muito bem. Por fim, alcançamos o inciso quarto. E o inciso quarto traz para a gente como relativamente incapaz a figura do pródigo. Quem seria o pródigo? Meus amigos, o conceito de pródigo apresentado pela doutrina é o seguinte: pródigo é aquele que gasta ou destrói desordenadamente o seu patrimônio. Então, pródigo é aquele que gasta ou destrói desordenadamente o seu patrimônio. O pródigo, para o Código Civil, ele é considerado como relativamente incapaz. Ah, tá bom, professora, lembrei aqui da minha mulher, ela gasta muito. Ela está nesse inciso quarto? Vou devolver a pergunta. A sua mulher já foi interditada? Porque esse inciso quarto, sem dúvida, exige a devida interdição. Havendo a interdição, você vai dizer que aquela pessoa se encontra no estado de incapacidade relativa. Nessa sentença de interdição, será nomeado ali quem irá assistir essa pessoa. O assistente será denominado de curador. Mais uma vez, estamos diante do Instituto da Curatela. E pergunto a vocês: o pai pode ser curador? Pode. A mãe pode? O irmão? O cônjuge? Sim, podem ser. Curadores, sim. Curadores aí do pródigo. Mas informação relevantíssima eu trago nesse momento. Porque releva notar que quando a gente fala em pródigo, o artigo 1782 do Código Civil, artigo 1782 do Código Civil, ele nos informa que o pródigo, ele necessitará de assistência, sim, necessitará da assistência do seu curador, mas não será para todos os atos da vida civil, não? Não, o pródigo, ele precisa de curador apenas para os atos que importem disposição patrimonial. Veja bem que essa informação que se encontra no 1782, ela é relevantíssima para você solucionar qual o problema. O pródigo quer fazer algo. O que o pródigo quer fazer? Primeira pergunta que você vai formular: isso adentra ou não a esfera patrimonial? Porque se adentrar a esfera patrimonial, sim, ele necessitará da devida assistência. Se não adentrar a esfera patrimonial, o pródigo não necessitará de assistência. Lembro com os meus amigos um exemplo. O pródigo, ele tem uma filha de 16 anos e essa filha pretende se casar. Este pai, que é pródigo, ele tem que autorizar. Pergunto: para que esse pai dê a autorização para o casamento de sua filha, é necessária a assistência do seu curador? Resposta: claro que não. Por quê? Porque esse ato não adentra a esfera patrimonial. Parece-me que alguém tem alguma pergunta? Professora. Pois não, Cláudio? Professora Mônica, para o ato do casamento, o pródigo necessita de assistência? Muito bem, pessoal. O Cláudio aqui, o meu amigo Cláudio aqui presente no nosso estúdio, ele indaga se, para se casar, o pródigo necessitaria ou não da devida assistência. Cláudio, posso te dizer que para o ato do casamento, o pródigo não necessita de assistente. Para se casar, o pródigo não precisa de assistência. A dúvida que pode permanecer é quanto ao regime de bens. E aí eu pergunto: qual será o regime de bens do pródigo? Se equivoca quem está pensando aí no regime da separação obrigatória. Nós sabemos muito bem que o Código Civil traz algumas situações, no artigo 1641 do Código Civil, em que ele impõe ali
o regime da separação obrigatória para algumas pessoas que se pretendem se casar. É como se o legislador olhasse para essas pessoas e dissesse assim, o quê? Você vai se casar? Regime, separação obrigatória de bens. O legislador impõe aquele regime. Bom, a questão é, o pródigo, o regime de bens do pródigo é separação obrigatória? Não. Veja o 1641, ele traz lá 3 incisos e esses incisos devem ser interpretados restritivamente. E se você está correndo os olhos no 1641 agora, você não encontrou lá a figura do pródigo. Então você não pode me dizer que o regime de bens do pródigo seja o da separação obrigatória. Portanto, qual será o regime de bens do pródigo? Digo a vocês, o mesmo que o nosso. Como assim o mesmo que o nosso? Quando a gente se casa e não faz pacto antenupcial, qual será o nosso regime de bens? Comunhão parcial de bens. Então já digo a vocês, o pródigo para se casar não precisa de assistência. O regime de bens do pródigo será comunhão parcial de bens. Mas vamos mudar um pouco o enfoque. Vamos dizer que o pródigo pretenda a celebração de um pacto antenupcial. E a pergunta é, para celebrar este pacto antenupcial, o pródigo necessitará de assistência? Resposta? Agora é muito fácil. Claro que sim. Por quê? Porque se ele pretende celebrar o pacto antenupcial, ele está adentrando a esfera patrimonial. Tanto é assim que o pacto antenupcial assinado pelo pródigo é assinado pelo pródigo e pelo seu assistente. Muito bem. Fechado o rol dos relativamente incapazes, quero atentar aí com os meus amigos nesse momento para aquela pessoa que tenha mais de 16 anos e menos de 16 anos, conforme o inciso 1 desse artigo 4º que acabamos de analisar. Vimos nele presentes aquelas pessoas que são consideradas, são os menores púberes. O menino completou 16 anos, é um menor púber, precisa da assistência dos pais, na falta dos pais, o tutor, isso tudo já foi falado. Mas o que eu quero lembrar a vocês? O que eu quero lembrar a vocês é que no nosso ordenamento existem algumas exceções, muitíssimo importantes para as provas de concurso. Lembro a vocês que em algumas situações, essa pessoa que tenha entre 16 e 18 anos, ela não necessitará de assistência. E mesmo assim o ato será considerado como válido? Sim, perfeitamente válido. Quais são essas exceções que irei mencionar aqui a título exemplificativo, porque eu não tenho como exaurir esse assunto. Lembro você, em regra, repito, o menor púber, esse que tem entre 16 e 18 anos, precisa de assistência. Na falta de assistência, o ato é anulável, mas existem, porém, exceções. Quais seriam essas exceções que a gente pode apontar nessa aula? Primeira exceção, ser testemunha. O artigo 228, inciso 1, nos informa que essa pessoa que tenha entre 16 e 18 anos, ela pode perfeitamente ser testemunha e não necessitará de assistência para tanto. Segunda exceção, fazer testamento. Pergunto a vocês, qual é a idade para fazer um testamento? A idade para fazer o testamento está no artigo 1860, parágrafo único do Código Civil. A idade para testar é 16 anos. Então imagine um menino riquíssimo de 16 anos que pretenda fazer um testamento. Ele pode fazer perfeitamente, ele pode fazer. E pergunto a vocês, ele precisa ter um assistente ao lado? Claro que não, seria absurdo um assistente ao lado dele falando, olha, você deixa aquela fazenda para o fulano, aquela outra você pode deixar para mim. Ora, seria um absurdo. Então para fazer testamento essa pessoa também não necessitará de assistência. Outra exceção que aqui lembramos, votar. E essa exceção está no artigo 14 da Constituição Federal. Imagine um menino de 16 anos, ele pode votar? Sim, essa previsão está na Constituição Federal, lá no artigo 14 da Constituição Federal. Então, um menino que alcança 16 anos, ele entra para dentro da cabine eleitoral, exerce ali o seu voto e, claro, é óbvio que ninguém irá acompanhá-lo naquele ato. Muito bem. Mais uma exceção, eu lembro aos meus amigos, que aquela pessoa não necessitará de assistência se ela tiver sido o quê? Emancipada. Se tiver ocorrido a emancipação, evidentemente essa pessoa acabou de obter aí com a emancipação a capacidade plena e não será mais necessária a assistência. Muito bem, essa foi uma primeira observação que eu quis lembrar aqui a vocês, que envolve o inciso 1 do artigo 4º. Algumas exceções em que não será necessária a assistência. Uma segunda observação muito relevante, ainda sobre esse inciso 1 do artigo 4º, que traz como relativamente incapaz o maior de 16 anos e menor de 18 anos, é aquela que é afeta ao artigo 180 do Código Civil de 2002.
que existe no Código Civil de 2002, no artigo 180, conto para vocês por meio de um exemplo. Imagine um menino que tenha lá 16 anos. Por ser relativamente incapaz, evidentemente ele precisa da assistência. Assistência do pai, ou da mãe, ou do tutor, não é mesmo? Mas o que eu vou contar para vocês é que esse menino, muito rebelde, ele vira e pensa o seguinte: não, eu não quero ter assistência nem do meu pai, nem da minha mãe, não quero ter assistência de ninguém. Eu quero celebrar esse contrato sozinho. E esse menino chega para o outro contratante e oculta a sua verdadeira idade ou se declara maior de 18 anos. Muito bem, esse menino acabou de celebrar um contrato com a outra parte. Quando a gente olha para a figura contratual, a gente logo visualiza, olha, desse contrato irão decorrer direitos para as partes e deveres também para as partes. Não é mesmo? E daí que o que eu vou contar para vocês é que decorreram deveres para este menino de 16 anos. E quando ele se depara com aqueles deveres, ele diz o seguinte, assim, não, agora eu não quero mais. Veja bem, ele celebrou o contrato, porque ele enganou a outra parte, e quando surgem os deveres para ele, ele pensa, puxa vida, faltou assistência, já sei, quero anular este contrato. Pergunto a vocês, este menino conseguirá anular este contrato? É o que responde o artigo 180 do Código Civil. O artigo 180 do Código Civil nos informa que, neste caso, perceba bem, faltou assistência, mas por quê? Porque foi o próprio menino que enganou a outra parte. Neste caso, este contrato será perfeitamente válido e exigível. O que está por trás desse artigo 180, aqui podemos lembrar, é a chamada teoria do Tucoc. Mas o que seria a teoria do Tucoc, que inspira a redação do artigo 180 do Código Civil? Conto aos meus amigos que no ano 44 a.C., Júlio César, imperador romano, quando estava sendo assassinado, quem é que ele detectou dentre os seus assassinos? Todo mundo sabe que ele detectou lá o seu filho adotivo, Brutus. E daí ele formulou aquela célebre frase, Tucoque brute fili mi. Até tu, Brutus, filho meu. Daí que essa expressão Tucoque passou a significar universalmente sinônimo de decepção. Tucoque brute, até tu, Brutus. Tucoque menino, até tu, menino. Eu, legislador, tão preocupado em te proteger, apresento para você toda uma rede de proteção à sua disposição. O que você faz? Você viola a norma e agora busca a norma para sua proteção? Não, você não terá. Este ato será considerado perfeitamente válido e exigível. Percebam, é a chamada teoria do Tucoc que inspira a redação do artigo 180 do Código Civil. Muito bem, meus amigos, fechada a análise do artigo 4º, lembro a vocês que andando por aí pela rua nós só temos 3 tipos de pessoas. Quem são elas? Ou o sujeito é um absolutamente incapaz, porque ele se encontra lá no artigo 3º do Código Civil, ou ele é um relativamente incapaz, porque se encontra no artigo 4º do Código Civil, ou ele é o que resta na sociedade, os plenamente capazes. Muito bem, eis que chega o momento em que nós indagamos quais são as formas de se obter a capacidade. Como que uma pessoa pode obter a capacidade plena? Uma pessoa obterá a capacidade plena, você pode me responder, ora, Mônica, muito fácil. Quando aquela causa que cesse, aquela causa que gerou a incapacidade cesse, venha cessar. Sim, concordo com você, então imagine um exemplo. O sujeito era alcoólatra, foi interditado por conta disso. Mas começou a frequentar o AA. E aí essa pessoa se curou desse problema. Bom, é claro que haverá o levantamento da interdição dessa pessoa e essa pessoa retornará, obterá novamente aí a capacidade plena. Imagine o sujeito que padecia de um problema psicológico, não sei como, melhorou. Restou cessado esse comportamento que ele tinha. Agora será levantada a interdição dessa pessoa e essa pessoa obterá a capacidade plena. Por fim, lembro aos meus amigos que quando a gente olha para aquela pessoa que é incapaz, porque é imatura, ainda assim é possível que essa pessoa venha a obter a capacidade plena. E o que normalmente acontece com essas pessoas que são consideradas incapazes porque são imaturos? Como que essas pessoas irão alcançar a capacidade plena? O que normalmente acontece com ela? Com essas pessoas, com elas, é exatamente alcançar os 18 anos de idade, conforme diz o caput do artigo 5º. Completou 18 anos de idade, já há uma presunção absoluta de que aquela pessoa obteve maturidade.
Porém, existem formas especiais de se obter a capacidade plena quando a incapacidade resulte de imaturidade. Essas formas especiais se manifestam por meio da chamada emancipação. A emancipação, por sua vez, ela poderá se manifestar sobre 3 espécies. Existe a chamada emancipação voluntária, que é aquela operada pelos pais em relação ao menino que tenha no mínimo 16 anos. Então o pai e a mãe procuram um cartório e emancipam ao seu filho. Essa é a chamada emancipação voluntária. Está presente essa emancipação no artigo 5º, parágrafo único, inciso 1. Primeira metade do Código Civil. Artigo 5º, parágrafo único, inciso 1, primeira metade do Código Civil. Porém, existe uma segunda espécie de emancipação, que é a chamada emancipação judicial. A emancipação judicial é aquela que é operada pelo juiz. Como assim, Mônica? Você está querendo dizer pra gente que o juiz adentra a casa dos outros e vai emancipando o filho alheio? Não, claro que não. Neste caso, o que há é um menino, que tenha pelo menos 16 anos, e esse menino, ele não tem nem pai nem mãe. Imagine a situação de um menino que não tem nem pai nem mãe, que tem aí no mínimo 16 anos. Esse menino que não tem nem pai nem mãe, ele tem que ter alguém por ele. Quem que ele tem por ele? Ele tem um tutor, não é mesmo? Ele tem um tutor que o assiste na prática dos atos da vida civil. Percebam que este menino, ele próprio se socorre do poder judiciário buscando a sua emancipação. Haverá a chamada emancipação judicial. Essa emancipação judicial está no artigo 5º, parágrafo único, inciso 1, em sua segunda metade. Por fim, ainda existe a chamada emancipação legal. Atentem para o nome, emancipação legal. E o que seria a emancipação legal? Aquela que decorre de lei, por força de lei. É que o legislador olha para aquela pessoa que ainda não tem 16 anos e fala o seguinte: puxa vida, você já passou por isso na sua vida? Você nem tem 18 anos, mas já passou por isso? Eu, legislador, irei te emancipar. Independentemente da manifestação dos seus pais, da manifestação do juiz, eu, legislador, estou te emancipando automaticamente. As situações de emancipação legal estão no artigo 5º, parágrafo único do Código Civil, nos incisos 2, 3, 4 e 5. Repito, artigo 5º, parágrafo único do Código Civil, nos incisos 2, 3, 4 e 5. Correndo rapidamente os olhos nesses incisos, lembra os meus amigos, é possível a emancipação em caso de casamento. Imagina aquela pessoa que antes dos 18 anos venha contrair núpcias, se case. O primeiro efeito pessoal do casamento é exatamente a sua emancipação. A segunda situação de emancipação legal é pelo exercício de emprego público efetivo. Imagine um menino que não tem 18 anos, que prestou um concurso público e obteve ali a aprovação, e mais do que a aprovação, tomou posse e entrou em exercício. Houve a emancipação desse menino também. Claro que na prática você já deve estar pensando aí da sua casa. Isso na prática não acontece, é verdade. Na prática não acontece, embora esteja previsto na lei, no Código Civil. Porque, na verdade, os editais nem admitem, nem autorizam aí a possibilidade daquela pessoa que tenha menos de 18 anos vir a prestar o concurso. Ainda no artigo 5º, parágrafo único, encontramos uma terceira situação aí de emancipação legal, que está no inciso 4º, que é pela colação de grau em curso de ensino superior. Que é quando aquele menino, ele antes de completar 18 anos, ele consegue aquela proeza, qual? Se formar em um curso de ensino superior. Daí que o legislador também dá capacidade plena para ele, emancipa essa pessoa. Por fim, nós vamos ter o inciso 5 do parágrafo único do artigo 5º, que traz uma última situação de emancipação legal, que é quando aquela pessoa ela já trabalha, e já estamos diante de uma situação muito comum no nosso país, aquela pessoa que tenha menos de 18 anos e mais de 16 anos, aquela pessoa já trabalha, ela mantém a sua família, ela é até arrimo de família, ela tem economia própria, essa pessoa também foi emancipada. Aqui, meus amigos, no nosso encontro de hoje, nós vamos ao resumo. Vimos a teoria das incapacidades. Lembramos que existe a capacidade de direito e a capacidade de fato. E que quando falta a capacidade de fato a uma pessoa, surge a figura do incapaz.
Lembramos que o estudo da incapacidade comporta graus. Existe um grau total de incapacidade e existe um grau parcial de incapacidade. No grau total de incapacidade, estaremos diante dos absolutamente incapazes. Aquelas pessoas que estudamos, presentes lá no artigo 3º do Código Civil, que necessitam da devida representação. E caso falte a representação, o ato será considerado como nulo. No grau parcial de incapacidade, vimos que encontramos os relativamente incapazes, aquelas pessoas que se encontram no artigo 4º do Código Civil, que necessitam da devida assistência. E se faltar a devida assistência, o ato será considerado anulável. Afora vários outros detalhes sobre essas pessoas, vimos ainda as formas de se obter a capacidade. Em especial, vimos a possibilidade de emancipação. Muito bem, meus amigos, chegamos ao final de mais um Saber Direito. Agradeço a presença, agradeço a audiência, agradeço aos meus convidados aqui, a Adi Cássia, ao Cláudio, a Carolina, a presença. Nós vimos hoje a teoria das incapacidades, já convido aos meus amigos para o nosso próximo encontro, em que nós iremos estudar um tema muitíssimo interessante, que são os direitos da personalidade. Iremos estudar lá os direitos da personalidade, as manifestações mais modernas aí da jurisprudência, da doutrina, sobre os direitos da personalidade. Lembro a vocês que, para dúvidas, sugestões, encaminhem aqui para o e-mail do programa, e-mail este saberdireito@stf.jus.br. Repito, o e-mail do programa é saberdireito@stf.jus.br. E caso meu amigo ainda queira assistir novamente, reassistir aqui as nossas aulas, elas estarão disponíveis aí aos meus amigos no nosso canal de vídeos, né, YouTube. Digite lá no YouTube o programa Saber Direito. Muitíssimo obrigada pela atenção. Até o nosso próximo encontro.